E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Quando tudo que nós trabalhamos dentro da igreja é com o propósito de transferir, eu sempre digo isso faz anos, talvez hoje eu não falo tanto, não faço tanto essa pergunta mais, mas era uma coisa que muito frequente, a gente sempre fazia questão de conscientizar a cada um que está no templo, que nós não estamos aqui transferindo a vocês uma história bíblica. Não. Quando nós falamos a respeito de pegou o Espírito, é realmente o propósito de absorver o Espírito da palavra, o Espírito da mensagem, o Espírito da igreja. Porque quando nós trazemos uma história bíblica, a história por si, ela pode ser linda, maravilhosa, gostosa de ouvir, mas isso não vai mudar nada na sua vida, se você não pegar o Espírito. Então é algo mais profundo. Não é pegar a história, conhecer a história, é pegar o Espírito. E uma coisa muito importante é você conseguir, aquilo que você recebe aqui dentro, você conseguir levar isso para a tua vida lá fora. Às vezes, eu vou fazer uma observação. Hoje eu fui convidado pelo Marcelo para estar. Ele me pediu para ir orar para um trabalho que ele ia realizar com uma equipe dele, parceiros de negócios, e seria num centro de convenção, num lugar muito bacana, e o propósito era realmente uma mudança em toda a empresa, uma mudança geral, um novo ciclo, ampliando os projetos, os planos, os projetos, a maneira de... E ele me convidou para estar com ele, para que eu pudesse levar uma mensagem e fazer uma oração ali. E obrigado pelo convite, e obrigado por ter participado, porque o que eu vi me fez muito bem. Me deixou extremamente satisfeito, porque o que eu vi ali, o Marcelo com outros empresários, com funcionários, parceiros, pessoas de grandes empresas, escritórios de advocacia gigantesco, com mais de 300 advogados, e o que eu vi me deixou feliz demais, e muito confortável para fazer a minha parte, porque você sabe que uma pessoa como eu, que vai para um ambiente como esse, não é fácil, porque há um preconceito, não é verdade? Há um preconceito, o cara já fecha o coração de cara. O que, pastor? Isso aqui não é ambiente para pastor. O que o pastor está fazendo aqui? Né? Só que, o que eu assisti, presenciei, desde o início, o Marcelo pegou o Espírito, que ele recebe aqui, e ele levou para a vida pessoal e para os negócios dele. E ele não teve nenhum constrangimento em dizer acerca da sua fé, que ele é um cristão, que ele é evangélico, que ele vive uma fé, respeito.
ele disse, eu gostaria que hoje vocês abrissem o coração, que todo mundo se permitam, né, a participar e receber aquilo tudo que nós vamos trabalhar aqui, sem preconceito, sem barreiras, sem... E algumas coisas que ele fez quando ele começou com muita animação, e ele começou dizendo exatamente isso. Primeiro projetado no projetor, depois ele fez que cada um olhasse um para o outro e diga, hoje é o melhor dia da sua vida. E diga para essa pessoa que está do seu lado que ele é o melhor no que faz. Automaticamente, ele disse, todos nós, de forma distinta, ele disse, todos nós temos o que muitos tratam por aí, eu trato também, de um comitê de merda na sua mente, que é aquilo que vem os pensamentos, porcaria, só para te sabotar. E como é que a gente trata o comitê de merda? Como você combate isso? Ele disse, eu, por exemplo, eu tenho meus meios, e pela fé que eu vivo, uma delas é, repita comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas, eu posso vencer, eu posso superar, eu posso dar a volta por cima, eu posso atingir esse objetivo, eu posso vencer, eu posso sair dessa situação, eu posso sair dessa realidade. Então, e aí se estendeu. Então, o que me deixou satisfeito? Você não está sentado aí, simplesmente assistindo a reunião deixa eu ver se acontece alguma coisa. Não, é pegar o Espírito. E o Espírito que ele está pegando, ele está levando para quem está ao seu redor, para a sua equipe, para os seus parceiros. E automaticamente aquilo eleva ao espírito das pessoas. Aquilo eleva porque uma das mensagens, quando eu citei aqui, como falasses aos meus ouvidos, assim eu farei, foi quando o Senhor mandou que o povo de Israel, o Senhor disse, a terra de Canaã é vossa, eu dei a vocês, vocês vão entrar e vão tomar posse, mas olha, separa 12 homens, diga comigo, 12 líderes, 12 líderes, separa 12 líderes, separa 12 e manda a terra em missão, diga comigo, de reconhecimento. Então você vai enviar esses 12 líderes em missão de reconhecimento. Vocês vão entrar lá e vocês vão ver como é a terra. Vocês vão ver se ela é boa ou é ruim, se é grossa, se é fina. Vocês vão ver que tipo de morador que mora nessa terra. Vocês vão ver o fruto que ela produz. Vocês vão observar que tipo de cidade tem lá, se são fortalezas ou se são vilas, vilarejos. Vocês vão observar tudo. Mandou os 12. Quando mandou os 12, eles passaram 40 dias observando a terra. Eles viram a terra, viram que a terra era boa, pegaram do fruto da terra, trouxeram, os cachos de uva eram tão pesados que precisava 2 homens carregar numa vara, de tão grandes que eram. Só que eles enxergaram lá os gigantes. Eles viram homens lá de grande estatura, homens fortes. E quando eles viram os gigantes, o texto diz que eles se viram como gafanhotos e acreditavam que eles também os viam como gafanhotos. Se sentiam pequenos. E quando eles retornaram e trouxeram a informação, era 12 o quê? Era 12 o quê? Então, aqueles líderes trouxeram a informação aos seus liderados. E aí, de acordo com o que eles viram, criam, porque estavam vendo a mesma situação.
viram a terra, viram que a terra era boa, viram que tinha gigantes. Só que teve um grupo, 10, olhou e viram os gigantes e já deram tudo por perdido. Já começou a chorar, já começou a murmurar, já começou a dizer que não podia, que não teria condições, que não tinham como tomar posse daquela terra, que os homens eram mais fortes do que eles. E aí tinha 2 que diziam, cala-se, calem-se, calem-se, Deus é conosco, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos pôr nessa terra, se nós não formos rebeldes, Deus vai nos colocar, nós vamos tomar posse dessa terra, é certo que nós venceremos. Vendo a mesma situação. Então, isso é uma coisa, duas observações importantes eu quero fazer aqui. Líderes covardes geram liderados covardes. Líderes medrosos vão contagiar todos os demais com medo. Daqui a pouco está todo mundo em pânico. Líderes de fé, líderes de corajosos vão transferir para aqueles que estão ao seu redor o espírito de fé. Porque o texto diz que toda a comunidade, todo o povo começou a chorar. E choraram por quê? Porque eles não viram nada. Eles ouviram. Só receberam o relatório. Amém, pessoal? Então, e um outro ponto importante isso, como é que eram, quantos eram? Como é que 10 tem uma visão tão trágica, tão desgraçada, tão destrutiva, e 2 olham e veem aquilo como, não era problema algum. Não, é certo que venceremos, é o nosso pão. Eles são o nosso pão, é certo que nós vamos vencer. Como? Você está vendo? Como é que nós temos realmente que pedir a Deus, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Não me deixa ser um cego. Porque eu posso estar olhando, tem gente, e aí, a parte grave dessa situação é que aqueles que começaram a murmurar, vão voltar, vão levantar um líder, vão voltar, vão recuar, nós não vamos, era melhor ter morrido lá no deserto, era melhor ter morrido lá no Egito, era melhor, vão voltar. O Senhor disse assim, até quando vão murmurar contra mim? Até quando? Juro por mim mesmo, como falaram aos meus ouvidos, assim eu farei. Sabe esses 10 e todos que creram nos 10? Não entra mais. Meu servo Caleb, porque nele houve diga comigo, outro espírito. Diga mais uma vez comigo, outro espírito. Olha a palavra, outro espírito. Que espírito é esse? Aquele espírito de fé, aquele espírito de coragem, aquele espírito de credulidade. Sabe aquele espírito de credulidade? Não importa que tem gigante, não importa o tamanho dele, se Deus diz que é nosso. Não vamos ser rebelde, vamos lutar, quem vai dar vitória é Deus. Meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito, ele e os seus descendentes herdarão. Aonde eu quero chegar? Você está aqui, não está? É responsabilidade sua contagiar quem está ao seu redor. Porque se você for uma pessoa covarde, se você for uma pessoa incrédula, então você vai dizer assim, está difícil demais, Outra coisa que eu escutei, ele dizendo, diga, e fazendo eles repetir, novembro e dezembro serão os melhores meses do ano. Novembro e dezembro, o que está fazendo? Do Espírito que tem recebido, tem dado, tem transferido. Então, se nós precisamos que as pessoas que estão ao nosso redor, seja a família, seja a equipe, também seja possuída por Espírito, começa por nós. Começa por nós. Se eu venho na igreja e eu não levo esse Espírito para minha casa, se eu venho à igreja, eu não levo esse Espírito para minha empresa, não tem diferença nenhuma de qualquer ímpio lá fora. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Porque, me desculpe, qual é a diferença do cristão que vem, ouve e não coloca em prática, do ímpio que não ouve e também não coloca em prática? Nenhuma. Um é ouvinte e o outro não. Um é ouvinte, não praticante, e o outro não é ouvinte e não é praticante. Tem diferença. Então, acima de tudo, nós começamos em coisas que podem parecer pequenas e podem parecer simples,
mas não é pequena e não é simples. Porque quando você começa a fazer declarações, quando você começa a profetizar, poxa vida, isso é poderoso. Isso gera poder. Isso mexe com o mundo espiritual. Isso vai trazer resultado. E imagine você transferindo isso para as pessoas que estão ao seu redor, todo mundo nesse mesmo espírito. Elas vão produzir resultados. Elas vão trazer os resultados que você precisa. Não vai ser um problema. Amém, pessoal? Então, você não pode... espera aí, e o constrangimento? Ah, não, mas eu não quero, as pessoas vão achar que eu sou religioso. Não. Espera aí, você é uma pessoa, todo mundo, a palavra por si só, ela é poderosa. Você tem a forma de transferir do espírito da palavra, sem ser uma pessoa cansativa, sem ser uma pessoa enjoativa, sem ser uma pessoa religiosa. Sem ser uma pessoa religiosa, você pode transferir. São mensagens, o Espírito age em nós e através de nós. Como meu servo Caleb, nele houve um outro Espírito, Números 14, 28. Como nele houve um outro Espírito, juro pelo meu nome, declara o Senhor. Diga comigo, que farei a vocês tudo. Ah, mas não foi isso que eu pedi. Claro que foi. Você diz, eu não dou conta, eu não posso. Nós vamos morrer aqui. Deus nos abandonou, porque Deus nos trouxe aqui. Deus não tem ouvido a minha oração. É uma oração. É uma oração. Não, mas eu não fiz essa oração. Tudo que sai da sua boca é uma oração. Sabia disso ou não? Sim ou não? Quando você lê Números 13 e 14, você vai ver as palavras que saíram da boca deles. Foi entendido por Deus como uma oração. Foi recebida por Deus como uma oração. Amém, pessoal? Então, agora, volta no 24, versículo 24. Repita comigo. Mas, como meu servo Caleb, o que está escrito ali? Que espírito é esse? Quando tem um monte de medroso, covarde, incrédulo, meu servo Caleb tem um outro espírito. Quando o espírito do medo, da incredulidade, da dúvida, tomou conta, meu servo Caleb tem outro espírito. Eu o farei entrar. E me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada, e os seus descendentes herdarão. Isso não é diferente hoje, gente. É a mesma coisa hoje. Por isso, por favor, essa 1h30 que você passa, tem dia, 2 horas que você passa aqui, não pode só para cansar o bumbum, não pode ser um passeio que você deu na igreja, não pode ser, é realmente pegar desse espírito, absorvê-lo e sair daqui e colocar em prática ele lá fora. Porque é isso que vai gerar resultado. É isso. Olha que coisa bacana, você chega para as pessoas ao seu redor e você já contagia ela com esse espírito, com essas palavras poderosas. Né? O ano terminou? Não terminou, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Novembro e dezembro serão os melhores meses da nossa vida. Melhores meses do ano até então. Em nome do Senhor Jesus. Né? Eu não quero falar o nome de Jesus, não precisa. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Poxa vida, são versículos. Você não precisa, faça a declaração, você não precisa dizer, olha, lá em Romanos está escrito assim. Cita só. Né? Olha, lá em Romanos está escrito isso. Não precisa. Posso todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas contribuem. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Amém?
às vezes é com você mesmo, com o que nós falamos ainda no sábado à noite. Você passa muito mais tempo com você do que qualquer outra pessoa. Você fala muito mais com você do que qualquer outra pessoa. Então, dê bons conselhos a você. Não é verdade? Você passa muito mais tempo com você mesmo do que qualquer outra pessoa. Você fala mais com você mesmo do que qualquer outra pessoa. Já que vai falar, fale conselho de forma, né? Como eu ensinei, Davi fazendo declarações lindas, ele falando com ele falando com o seu homem interior, né? Bendigo o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus bens, de nenhum dos seus benefícios. Bendiga o Senhor, todo o meu ser, bendiga o Senhor. Está falando com ele. Seja ingrato, não seja reclamão e murmurador, não. Ele está aconselhando a ele. Amém? Não é a mensagem de hoje, tá? É só a introdução. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Cara que for ruim de leitura, hein? Vou te falar, hein? De vez em quando eu fico pensando, né? Como alguns que eu conheço devem fazer essa leitura. Como deve ficar. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Outro dia eu fiz uma postagem. Vocês viram aquela postagem que eu fiz com o homem adúltero sem juízo? Viu ou não? Viu? Então, o vídeo está correndo aí. E aí um entrou lá, eu não vi não, só me contaram, porque raramente eu olho assim, é complicado para olhar tudo. E um entrou e falou assim, babaca, eu tenho 2 e administro muito bem. Aí, parabéns. Parabéns, e deve ser uma bagunça, porque, não sei se você sabe, que há alguns países que são liberados por lei. O Egito, por exemplo, por lei, o homem pode ter até 3 esposas, 3 ou 4, por lei. Mas 97% da população tem uma. Sabia? Porque na bagunça, na farra, com desordem, tudo bem, não tem que assumir responsabilidade, só que lá é lei. O que você dá para uma, você tem que dar para outra. O que você dá para uma família, você vai dar para outra. Aí, quando o cara pensa que o que ele tem que fazer, né, tem que ser igualmente para toda a família, não, uma só está bom, está ótimo. Né? Então, na bagunça, na farra, sem responsabilidades, é maravilhoso, né? Então, e tem gente que acaba se permitindo, né, essa loucura. Então, a pessoa não respeita nem aqui nem lá, não faz. Então, estou lembrando disso porque a pessoa ficou brava comigo, me chamou de babaca e disse que ele tem e administra muito bem. Oh, meu Deus, que coisa linda, mandaram. Aí uma outra falou assim, uma outra mandou mensagem, falou assim, eu não vou me lembrar agora qual país que ela estava, deixa para lá que ela falou besteira, não vou falar não. Ela falou, eu estou aqui e tal, mulher não tem muita vez para falar não, ô pastor, aqui o pau tora, aqui o pau canta, ela falou, aqui o pau canta diferente. Falou de jeito, está num país desse que não tem como abrir muita boca, não. Abriu, realmente, a coisa é tratada de uma outra forma. Vamos lá. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Repita essa palavra comigo, diga todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Todo ano,
todo ano, esse homem subia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E lembrando de uma coisa importante, que eu quero fazer uma observação, eu costumo dizer o seguinte, assim, é importante para a reflexão de cada um, tá? Quando a pessoa, ele é fiel, ele é fiel. Quando a pessoa, ele tem foco, ele tem foco. Quando a pessoa, ele tem um propósito, e ele só olha para o Senhor, ele só olha para o Senhor. Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? É que Ofni e Finéias eram homens sem caráter, eram sacerdotes sem caráter, filho de Eli, que era omisso, e o boato corria acerca deles. Só que isso não impedia que Eucana estava todo ano subindo, viajando para ir adorar, porque o que ele tinha com Deus era com Deus. O relacionamento dele com Deus era com Deus. O que aquele sacerdote fazia não era problema dele. Amém? Isso eu quero dizer porque tem gente que só olha para o homem e nunca se firma com Deus. Vive olhando para um, para outro e nunca se firma com Deus. Viu? E quem vive olhando nunca vai se firmar. Você deve ter um foco, deve ter um objetivo, olha somente para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Se você começar a olhar para os lados, você não vai se firmar nunca, porque você sempre vai encontrar falhas e defeitos em quem você procurar. Viu? Aonde você procurar, você vai achar. E aí, você vai dizer assim, quem é o maior prejudicado? Será você. Então, pega esse exemplo. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar, diga comigo, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Se o Senhor havia deixado estéril, essa era uma questão espiritual. A questão dela ser uma mulher estéril, ela era extremamente humilhada. Porque o grande valor da mulher nessa época era gerar filhos. Se ela não podia dar filhos a um homem, ela não era uma mulher valorizada, ela era humilhada, ela era vista com maus olhos, e o marido também. Porque, de alguma forma, às vezes era visto o problema no marido, às vezes era visto o problema na esposa, mas o fato é que ela era extremamente humilhada. Passa, por favor. E vamos entrando no detalhe no Espírito, eu quero que você vá analisando a profundidade da mensagem e não simplesmente a história, o Espírito que há por trás dela. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então ela tinha uma rivalidade, tinha uma rival, tinha uma adversária que provocava. Está vendo? Está vendo? Ó, você não pode dar filho, você não pode gerar filho, você não pode dar a ele o que ele quer, eu posso, eu já dei vários, você é uma vergonha, você é isso, você é aquilo, e ela absorvia. Isso acontecia, diga comigo, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Tiramos alguns exemplos interessantes aqui. Então, o seguinte, ela vai estar lá, então eu não vou mais. Porque toda vez que eu vou lá, ela me humilha. Toda vez que eu vou lá, ela me provoca. Eu não vou estar mais lá. Aonde já se viu? Por que é Deus? Né? E quando nós vamos estudando os detalhes da mensagem, você chega à conclusão que havia algo que Deus esperava que Ana fizesse, mas Ana até então não tinha feito. Deus estava esperando uma mudança em Ana. Em Ana.
E ela ainda não tinha feito o que Deus esperava. Vamos lá. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor não sou melhor para você do que 10 filhos? Era um bom marido para ela. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito, diga comigo, e orou ao Senhor. Se você voltar ali, ano após ano, a mesma atitude, ano após ano, volta ao versículo anterior, ano após ano, mais um, ano após ano, fazendo a mesma coisa, sendo provocada, chorando, ano após ano, ano após ano. Diga comigo, essa última palavra, diga comigo, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto. Agora ela fez diferente dos outros anos. Agora ela agiu diferente dos outros anos. Você viu que era ano após ano, a história só se repetia e a humilhação não cessava. Mas houve aquele momento que ela se levantou, ela chorou, mas orou diferente. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esquecerem de tua serva, e me deres um filho, então eu, diga comigo, o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, ou seja, ele será um consagrado, eu estou fazendo o voto de Nazireu, ele será um consagrado, um separado do Senhor. Olha que mudança. Às vezes, observe os detalhes da situação. Era falta de ir no templo? Não. Todos os anos estava lá, ano após ano. Chorar resolveu? Não. Porque todos os anos andava a chorar, passar pelas mesmas provocações e as mesmas humilhações e não resolveu nada. Não mudou absolutamente nada. Mas chegou o dia que ela se levantou, ela chorou, orou diferente e fez um voto. Quando ela fez o voto, ela estava deixando de colocar, é possível que algo já estava no coração dela, porque o Senhor não me responde, porque que isso, o Senhor tem permitido isso tudo, porque colocando aquela bênção, aquilo que ela esperava acima do próprio Deus. Mas aqui ela inverteu a situação. Ela buscou de Deus, fez um voto e disse: se o Senhor me responder, eu dedicarei esse filho ao Senhor. Todos os dias da vida dele, ele será um separado do Senhor, um consagrado do Senhor. Ela estava dedicando, oferecendo a Deus aquilo que era a coisa mais importante, era o seu maior sonho. Mais uma vez ela foi testada e levada ao limite. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse, lê ali, por favor, embriagada. Aí passa, por favor. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Tantos anos esperando, amargura, vergonha, humilhação, 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 humilhação. Todos os anos que ia no templo, humilhação. Todos os anos, humilhação. Aí ela está ali, agora ela se levanta,
ora diferente, faz um voto a Deus, está ali rasgando o seu coração diante de Deus, o sacerdote observa, tem uma interpretação errada acerca do que ela estava fazendo, e chega para ela e fala: até quando você continuará embriagada, mulher? Abandona o vinho. Não foi um teste? Sim ou não? Não podia agora falar: não, para mim chega, para mim basta, para mim basta. Poderia ter virado para ele e dito assim, que ele era gordo, era um gordão, o gordão, você não cuida da tua casa, seu omisso, que seus filhos é uma bagunça, você não sabe o que corre por aí, não? Cachaceiro é você que está com a visão distorcida. Não poderia? Sim ou não? Poderia, e aí busca recurso, busca o que ela quisesse, né, falar, mas não, a atitude dela. Passa. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Até ali naquele momento, você vê que o teste até da humildade, né? Da pessoa se submeter, não seja orgulhoso, não seja arrogante. Você vê que nós lemos que aquela situação não foi definida até então, só não foi definida, o texto deixa claro, poderia ter dito assim, de uma forma, dizendo, Ana era estéril, pronto. Mas você vê que o texto diz, Deus a fez estéril. Deus a deixou estéril. Ali era uma questão, por que a situação não foi resolvida até então? Porque havia algo que Deus estava esperando de Ana. Havia uma mudança interna, por isso nós precisamos estar sempre atentos àquilo que está acontecendo dentro de nós, os conflitos, os questionamentos, muitas vezes até colocando a bênção acima de Deus, colocando aquilo que esperamos acima de Deus, porque se Deus não me responder, porque Deus tem permitido que eu passe por isso, porque, peraí, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, se eu não tenho conseguido entender, me ajuda a entender, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu dê ao Senhor. Você vê que, se chorar resolvesse, o problema dela estaria resolvido há muitos anos, mas chorar não resolveu. Mas quando ela se levantou, orou diferente, fez o voto dela com Deus, abriu mão, entregou a Deus aquilo que Deus recebeu da parte dela, e muito se agradou. Porque, olha o que aconteceu, passa por favor. Da manhã seguinte, diga comigo, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Agora está diferente também, porque tudo que você leu até agora, você viu só Eucana fazendo. Não fala que Ana fazia. Você vê Eucana fazendo, o marido fazendo. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi o Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifícios anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo,
que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno, diga comigo, à casa do Senhor. Em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, vasilha de couro cheia de vinho, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ofereceram aquele filho, dedicaram aquele filho, aquilo que era o que ela mais esperava. E olha que coisa incrível, né? Muitos diriam assim, poxa vida, bispo, mas era o maior sonho dela, o que ela mais queria, então ela abriu mão e deu ao Senhor? Sim. E sabe o que aconteceu? Primeiro fator, primeira coisa, esse filho se tornou a renovação espiritual do sacerdócio em Israel, porque esse menino se tornou o famoso profeta Samuel. Essa geração de Eli, com Ofni e Finéias, ficou para trás e se levantou um grande profeta do Senhor, extremamente usado pelo Senhor. Ela foi extremamente honrada, porque esse filho se tornou extremamente usado, importante para o Senhor, para o propósito de Deus. Segundo fator importante, sabe quantos filhos ela teve depois? Sabe? 5. Para quem queria 1. Ela teve 5. 5 filhos. E aquele, ela não perdeu. Aquela ele entregou ao Senhor, e foi um grande instrumento do Senhor para toda a nação. Observe o quanto é importante quando nós damos a Deus aquilo que Deus quer de nós. Observe que nunca há prejuízo, nunca perda. Volte e recapitule comigo. Ano após ano, era falta de ir no templo? Não, ia no templo. Subia todos os anos ao templo. Dava a Deus o que Deus queria? Não. Chorava por causa do problema? Chorava. Chorar resolveu? Não. A humilhação acabou? Não. A vergonha acabou? Não. A tristeza acabou? Não. Quando acabou? Quando ela se levantou, orou, fez um voto e se libertou, parou de colocar aquilo que era o que mais queria no lugar de Deus, e sim ofereceu a Deus. Ali mudou tudo. Ali mudou, quando ela entregou aquele filho e cumpriu com o voto dela. Meu Senhor, juro pela tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Teve 5 depois. E esse, uma grande bênção na vida dela, e não só na vida dela, de toda a nação, de todo Israel. Você está entendendo o que o Espírito Santo fala conosco? Sim ou não? Você está entendendo que é muito mais do que vir no templo? Você está entendendo que tem questões que é nossa com Deus? Tem questões que o texto deixa claro que aquela questão era uma questão espiritual e era Deus que ia definir aquela situação? Não era um mal, não era uma doença? Não era uma doença que ela tinha ali. Não era uma enfermidade que havia nela. Deus a impediu de ter filho. E tudo com um propósito correto. Tudo com propósito. E quando ela realmente entendeu e fez aquilo que o Senhor estava esperando, mudou tudo. Mudou tudo. Ela não só deu um filho para a nação de Israel, um filho a Deus, que se tornou o grande sacerdote da nação de Israel, como ela teve 5 filhos para ela. 5 para ela. Não foi 1, não foi 2, foram 5.
E aí, na sequência, vem essa oração linda de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Deus mudou. Deus mudou, Deus me libertou, Deus me exaltou diante dos meus inimigos. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, porque certamente da dela saiu. Pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Diga comigo, os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam fome. Aqui era estéril, deu à luz a 7 filhos. Aqui fala 7, mas estudos mostram que ela teve 5 filhos, mas ela, olha o que ela diz: a que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Diga comigo, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Diga comigo, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com os príncipes e lhe dá lugar de honra. Olha, é Deus quem nos coloca numa posição de honra, lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Pode deixar o versículo aqui. Feche os seus olhos. Querido, é isso. Ninguém pode impedir o agir de Deus. É a gente entender o que Deus quer de nós, o que precisamos dar a Deus. Às vezes, existem pessoas que dizem: poxa, eu tenho vindo na igreja, tá, você vir em igreja é importante, mas mais importante é entender e dar a Deus o que Deus quer, não é simplesmente vir, porque há coisas que mudam a nossa história, que muda a nossa vida. Aquela não era uma doença que Ana carregava, era algo espiritual. Enquanto ela agia de forma natural, nada mudou. Só chorou, se lamentou, só passou vergonha, humilhação. Mas quando ela se levantou, orou, fez o voto, deu a Deus aquilo que Deus se agradou, ali a história dela mudou. Essa oração de Ana, Deus faz descer a sepultura e tornar de lá. Levanta o pobre do pó e põe assentado em meus príncipes. Deus dá pobreza e também riqueza, humilha e também exalta. Isso é muito forte. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, é por Deus, é por Deus. A coisa mais importante para que tudo se define em nossas vidas é entender e dar sempre a Deus
É possível que aquilo que ela tanto queria estava no lugar de Deus, acima de Deus na vida dela. Está entendendo? Talvez ela queria tanto, que lá dentro tivesse as suas revoltas, os seus questionamentos, e já tinha ocupado o lugar de Deus. Mas quando ela colocou Deus no lugar dele, aquele filho já não estava mais no lugar de Deus. Aquele filho já estava sendo oferecido e dedicado ao Senhor. O Senhor ouviu a oração dela, colocou um basta na humilhação dela, e começou o tempo de honra. A Bíblia não fala dos filhos de Penina, mas esse filho, Samuel, foi um dos homens mais importantes na Bíblia. Importante. Um grande instrumento do Senhor. Foi a renovação. E depois, ela gerou mais 5 filhos. Olha que coisa linda. Olha que coisa incrível. Deus foi derramando com boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Reflita sobre isso. Às vezes a gente quer que a humilhação cesse, a gente quer que coisas mudem, mas não paramos exatamente para dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Qual é a entrega? Essa é o fator da mudança. E Deus se agrada, e nós somos honrados, a vergonha chega ao fim, a humilhação chega ao fim, a honra chega, a glória chega, a materialização dos sonhos chega, e muito mais do que isso, porque a partir dali, foi um ano atrás do outro de honra, um ano atrás de outro de realizações. É possível que, poxa, Senhor, eu te pedi um filho. Não, mas toma mais um. Mas eu te pedi só mais. Não, tem mais um para você. E mais um para você. E mais outro para você. E ela foi sendo abençoada. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque Deus quer a entrega que realmente vai mudar. É a entrega que vai transformar, que vai mudar completamente, colocar um ponto final na vergonha, na humilhação, na dor. Não coloca a bênção acima de Deus, porque nada pode estar acima do abençoador. É muito fácil a gente colocar a bênção acima do abençoador, porque tudo vem dele. Ele é o Deus que levanta o pequeno do pó, o pobre do pó, e põe assentado em meio aos príncipes. Deus pode te levantar, te erguer de uma forma tão extraordinária, que nem nos seus mais remotos sonhos passou pela tua cabeça que você poderia viver e estar desfrutando, alcançando o que Ele pode fazer por você. Que o Espírito Santo fale profundamente, porque essa palavra é uma palavra de vitória. Essa palavra é uma palavra que o Senhor diz: olha, entenda, se entregue e entregue a mim, e eu estou mudando a história. É tempo de honra, é tempo de vitória. Aquele ano foi diferente, aquele ano a humilhação dela chegou ao fim. Aquele ano a história dela mudou, porque a partir dali, o ano que vem, ela já estava segurando a bênção nas mãos, aquela grande vitória, e ali foi um ano
melhor do que o outro, e o outro de bênção, e o outro de bênção, e o outro de bênção, e assim por diante. Entenda o que o Espírito Santo fala com você. Não basta subir ao templo. Não basta chorar no templo. Entenda o que o Espírito Santo fala com você. E a humilhação chega ao fim. E é tempo de honra. É tempo de glória. É tempo de vitória. É tempo de prosperidade. É tempo de Deus te colocar numa posição de honra. Que o Espírito Santo fale melhor aos corações. Que o Espírito Santo fale à tua mente.